Hoje é segunda-feira, 23 de junho de 2025, e esta é a nossa primeira edição do dia. Bom, a gente separou aqui um conjunto de fontes, artigos, dados oficiais, muitos relatos, e eles levantam uma questão bem incômoda. Por que, apesar de tanto policiamento ostensivo, daquele discurso de força, a sensação de insegurança parece que só cresce no Brasil? Principalmente nas periferias, Então a missão desta edição é mergulhar um pouco nessas evidências que sugerem, assim, uma falência desse modelo mais tradicional, focado na repressão, quase militar. Exato. E o que a gente vê nessas fontes é um padrão, sabe? Bem preocupante. Mesmo com mais dinheiro indo para operações, para aparato policial, os indicadores de confiança da população caem. E a violência, muitas vezes ela escala. Vamos explorar um pouco como essa lógica de guerra, que muitas vezes anda junto com a exclusão social, simplesmente não entrega a segurança que promete. Pelo contrário, É chocante ver, por exemplo, aquelas mega operações, que mobilizam um aparato gigantesco. Sim, helicópteros, muitos policiais. Exato. E aí você olha os dados compilados nas fontes e vê mais letalidade, mais desconfiança. Parece uma desconexão total entre a estratégia e o resultado que se busca, Total. Um caso que, ilustra isso de um jeito muito trágico e que deu o que falar recentemente, foi o do Eros Guimarães, Um rapaz de 24 anos, mensageiro. Ah, sim, no Rio. Isso, no Rio. Sem passagem pela polícia, nada, ele foi morto numa festa junina, lá no Morro do Santo Amaro. Era uma operação do BOPE, no dia 7 de junho, e ele só estava comprando um lanche, sabe? Pois é. E o que chama muito atenção nos relatos das testemunhas, elas dizem que ele foi baleado e depois arrastado pelos policiais, que teriam impedido o socorro. Nossa! A comoção foi tão grande, assim, fora do comum até, que forçou o governador a se manifestar, a afastar os policiais envolvidos. Pelo menos isso. Sim. Mas o que as análises nas fontes indicam é que esse tipo de evento, infelizmente, se encaixa num padrão maior. Um padrão de violência policial e de impunidade que, na prática, raramente leva a consequências reais, efetivas. Quer dizer, não é um caso isolado, então. As fontes mostram isso claramente. De forma alguma. Em São Paulo, por exemplo, os números são, assim, assustadores. 2024 teve o maior índice de mortes por intervenção policial da década. É um número muito alto. Sim, 813 casos. E 760 deles atribuídos à PM, a Polícia Militar. Isso segundo o Ministério Público, o MP. A gente viu imagens de abusos que circularam muito. Como é que a gente entende essa escalada? Olha, as fontes apontam para uma combinação de coisas, Por um lado, essa violência encontra um certo respaldo em discursos políticos de tolerância zero. Mas também se apoia em falhas estruturais mesmo, na investigação, na punição de abusos. Acaba se criando uma lógica meio perversa, sabe? Onde certos grupos de população negra, pobre, de periferia, são vistos quase como inimigos, automaticamente. Inimigos a serem controlados. Ou eliminados, Alguns pesquisadores que a gente leu nas fontes usam até um termo forte para isso. Necropolítica. Necropolítica? É como se fosse uma gestão estatal que, na prática, administra quem vive e quem morre. Decide quais vidas são mais descartáveis. É bem pesado. Entendo. Nossa. E, diante disso tudo, como é que a sociedade civil reage? As fontes falam de alguma mobilização? Sim, bastante. Organizações como o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Instituto Sou da Paz, são citadas nos materiais. Elas vêm denunciando isso há muito tempo. E o que elas pedem, basicamente? Mais transparência, controle externo da atividade policial, investigações sérias. Existe uma pressão crescendo até dentro do legislativo para que esses casos sejam apurados de verdade. E essa mentalidade de repressão, ela aparecia além da ação policial do dia a dia, As fontes também tocaram num ponto de politização das polícias. Sim, e também na busca por modelos lá fora, modelos bem questionáveis, aliás. Como assim? Olha, um ponto que salta aos olhos em alguns artigos é a notícia de prefeitos, gestores públicos aqui do Brasil, viajando para Israel para aprender sobre segurança. Israel, mas lá é uma realidade de conflito permanente, Exatamente. O modelo deles é baseado em hipervigilância, controle militarizado da vida civil. E aí os analistas nas fontes questionam: qual a ética disso?
qual a aplicabilidade real desse modelo aqui no nosso contexto urbano. Faz sentido questionar. E sugerem que isso, na verdade, alimenta o mercado global que lucra justamente com essa ideia de insegurança constante, sabe? Vende-se a solução militarizada. Entendi. E essa lógica repressiva, ela acaba respingando em outras forças também, além da polícia militar. Sim, as fontes mostram que sim. Em São Paulo, por exemplo, o MP denunciou guardas civis metropolitanos, os GCMs, envolvidos em esquemas de extorsão, de violência. Sério? Sim, especialmente em áreas como a Cracolândia. E aí, segundo os relatos, abordagens que deveriam ser de assistência social, de cuidado, foram simplesmente substituídas por repressão pura. Acaba criando umas zonas de exceção, né? Onde parece que a lei não vale igual para todo mundo. Fica muito claro, então, a partir do que a gente explorou hoje nessas fontes, né, que o modelo focado quase que só na força, na repressão, ele não só falha em dar segurança, Ele fora miseravelmente nisso. como ele acaba gerando mais violência. E mina completamente a confiança em que a população e o Estado, né? Precisamente, a análise conjunta das fontes desenha um cenário onde a estratégia atual parece ter chegado ao seu limite mesmo, produzindo efeitos bem contrários ao que se esperaria. Exploramos hoje as rachaduras profundas nesse sistema, como apontado pelas fontes. Faremos um breve intervalo. Fique por aí. Bem-vindas e bem-vindos de volta à nossa edição. Olha, depois da gente discutir aqueles modelos de segurança mais focados na força, né? Agora a gente mergulha em algumas alternativas. Vamos explorar propostas institucionais, práticas que já acontecem nas comunidades e também algumas ideias teóricas que apostam mais na cidadania, sabe? No cuidado, na reconstrução dos laços sociais. Um caminho diferente para a segurança. Exato. No fundo, a pergunta que essas abordagens todas tentam responder é: como é que a gente pode construir segurança protegendo a vida em primeiro lugar? E não só, combatendo o crime como se fosse um fim em si mesmo. Tem uma iniciativa que chama a atenção que vem lá do Ministério da Justiça, o projeto de retomada territorial. O que ele tem de diferente, assim, de outras experiências que a gente já viu, como as UPPs no Rio, por exemplo? Olha, a diferença-chave que está sendo proposta é a articulação. Uma articulação mais integrada e principalmente mais rápida. As UPPs, as unidades de polícia pacificadora, elas focaram muito na ocupação territorial armada. E a promessa de serviços sociais, muitas vezes... demorou ou nem chegou com a força que precisava, né? Exato. Essa nova proposta busca, desde o começo, integrar a inteligência policial para mapear mesmo e entender a economia do crime ali no local, com a entrada quase que simultânea de políticas sociais mais robustas. E como seria essa entrada na prática? Então, a ideia é tentar substituir aqueles ciclos econômicos do crime por alternativas bem concretas. Centros comunitários, programa de geração de renda, acesso à cultura, educação, saúde e, um ponto crucial, implantar isso logo depois da ação policial inicial, justamente para não criar um vácuo de poder, sabe? E o Estado se fazer presente não só com a força, mas com cidadania. E tem um ponto aí que desperta bastante curiosidade nessa proposta, que é formar policiais para um trabalho mais comunitário, focado em prevenção, mediação de conflitos, uso proporcional da força. Isso é também uma tentativa de mudar a imagem da polícia, não é? Transformá-la em parceira? Sem dúvida. É uma tentativa de resgatar um pouco aquela ideia de polícia cidadã. Só que, claro, implementar isso enfrenta barreiras, enormes. Uma delas é a banalização da violência que a gente vê muito hoje em dia. Vídeos de ações policiais violentas, muitas vezes sem nenhum contexto crítico, circulam demais nas redes e podem gerar uma espécie de anestesia coletiva, Dificulta a mobilização por outros modelos. E parece que tem também um peso histórico ali, difícil de tirar do lugar. Sim, existe o risco do fatalismo. Quando a gente discute as raízes históricas da violência policial no Brasil, por exemplo, a origem da PM do Rio lá na Guarda Real de 1808, que era bem truculenta, é fundamental denunciar essa herança. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa ter cuidado para não cair naquele imobilismo do sempre foi assim, nada vai mudar.
Isso desmobiliza, né? Conhecer a história tem que servir para transformar, não para paralisar. E essa dificuldade toda em romper com esses padrões históricos mais violentos acaba reabrindo a discussão sobre desmilitarização das polícias, né? Uma estrutura militarizada parece que não combina muito com serviço voltado para a cidadania, como está lá na Constituição de 88, certo? Precisamente. A lógica militar de hierarquia rígida, obediência cega, o enfrentamento do inimigo, ela entra em choque direto com a ideia de uma polícia mais comunitária, de proximidade, que media conflitos, que previne. E aí que alguns autores, como Paulo Freire, com aquela ênfase no diálogo, na escuta, ou a Silvia Ramos, que documenta a letalidade policial e propõe reformas bem concretas, e também o Achille Mbembe com o conceito de necropolítica. Eles nos ajudam a entender como o Estado muitas vezes decide quais vidas importam e quais são meio que descartáveis, né? Eles oferecem ferramentas teóricas muito valiosas para a gente pensar uma segurança baseada no cuidado, na valorização de todas as vidas. E o mais fascinante é que essa visão não fica só na teoria, né? Ela já se conecta com iniciativas que estão surgindo das próprias comunidades, muitas vezes com poucos recursos, mas com uma potência enorme. Alternativas de reinserção social baseadas na dignidade, mesmo num contexto super desafiador. Ou então, as diversas oficinas de letramento racial, que ajudam a gente a entender e combater o racismo estrutural, né? Aulas de arte, rodas de conversa em territórios mais vulneráveis, são ações que, ali no dia a dia, vão reconstruindo os vínculos de confiança, de pertencimento. Então essas práticas locais, que vêm mais de baixo para cima, elas seriam a prova de que essa segurança focada no cuidado é viável mesmo? Olha, elas demonstram que não é só uma utopia distante, sabe? Mostram que é uma possibilidade bem concreta, que é construída cotidianamente, muitas vezes apesar das políticas oficiais. Elas reforçam que a segurança de verdade passa pela garantia de direitos e pela reconstrução do tecido social. Fica bem claro, então, que reformular a segurança pública é uma tarefa, assim, imensa, vai muito além de só reformar a polícia, né? Exige mudar a linguagem que a gente usa, os afetos que a gente mobiliza, as prioridades lá nos orçamentos públicos e, acho que fundamentalmente, os nossos modelos mentais sobre o que é segurança. A pergunta central tem que deixar de ser como a gente derrota o crime para ser como a gente protege e promove a vida. Isso significa, na prática, abandonar essa mentalidade de guerra, sabe? De bunker, e voltar a pensar a praça, o espaço público, como um lugar de convivência, de direitos, de negociação democrática. Porque enquanto o próprio Estado enxergar uma parte da sua população como inimiga, como um alvo, bom, não vai ter segurança genuína para ninguém. Isso deixa a gente com uma reflexão importante para levar, né? Considerando essa tensão entre as grandes propostas institucionais, como essa do Ministério, e a potência transformadora dessas iniciativas que nascem lá na base, nas comunidades, onde que deveria estar o maior foco dos nossos esforços, dos nossos recursos, para construir essa segurança que a gente quer, baseada na vida e no cuidado? Bom, esperamos que esta edição tenha oferecido novas perspectivas sobre um tema tão complexo e tão importante. Os links para as fontes que a gente usou como base para essa conversa e também para outros artigos relacionados estão na descrição, tá? Um abraço e até a próxima. E lembrando que o podcast vai ao ar de segunda a sexta, às 7 horas, meio-dia e 17 horas, e também aos sábados, ao meio-dia.